Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Fernando Lopes, advogado e programador especializado em tokenização e finanças descentralizadas. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre a chamada tokenização imobiliária, né? Desde sempre esse assunto tem assombrado o mercado de tokenização. Porque vocês devem saber que o Brasil é um país onde muitas pessoas acham que vão ficar ricas, né, apostando no jogo do tigrinho. Então, todo tipo de argumentação um pouco elaborado tende a convencer aquelas pessoas menos instruídas a investir em projetos que não passam qualquer segurança jurídica. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: quando a gente fala sobre propriedade imobiliária, nós estamos falando de um conjunto de normas. Nós chamamos normas, muitas dessas normas constitutivas, que são muito bem definidas no Código Civil. Existe acho que poucos institutos são tão estudados ao longo da história do que a propriedade. E a propriedade é uma relação jurídica, certo? Entre agentes que têm um determinado objeto. Então, quando a gente fala sobre propriedade, a gente tem que diferenciar a propriedade como relação jurídica do objeto dessa relação jurídica, certo? Esse é o primeiro ponto. Questão de extrema importância também. A propriedade ela é definida por, como já disse, por regras constitutivas que estão no Código Civil, que qualquer estudante de direito conhece. Logo nos primeiros anos do curso de direito nós estudamos, né, o chamado direito das coisas. Então é uma matéria, uma disciplina básica. Porém, infelizmente, algumas pessoas, até às vezes com título de doutor, tendo em vista aí que as pretensões econômicas, escrevem certas coisas que parece que compraram o diploma, não é possível. Você escuta umas coisas assim absurdas. Eu vou dizer uma delas, tá? Diferenciar propriedade digital de propriedade civil. Não existe diferença. Ou melhor, não existe propriedade digital. A única propriedade que existe é a propriedade civil. É uma relação jurídica que se estabelece a partir de regras constitutivas estabelecidas no Código Civil. Isso é básico. E veja, quando nós falamos sobre propriedade, nós estamos falando sobre um fato de natureza institucional. Ou seja, você tem regras que são ali positivadas de caráter constitutivo. O que é constitutivo? Porque elas constituem uma realidade institucional. A propriedade em si, como eu já falei, ela não se confunde com o objeto da relação jurídica, que pode ser o imóvel, por exemplo. Aí nós temos a propriedade imobiliária. Esse imóvel, ele é um objeto que... Há vários tipos de objeto. É uma disciplina também que nós estudamos em filosofia do direito, que fala sobre os diversos tipos de objetos, certo? A teoria dos objetos. Nós temos objetos físicos, como uma casa, mas nós temos também objetos institucionais, como o direito de propriedade, como o próprio dinheiro. O dinheiro, por exemplo, embora ele tenha uma base física, quando você pega uma nota de R$100, eu não defino o dinheiro com base nas propriedades físicas do papel, mas com base em relações, com base em normas jurídicas que determinam que, uma vez preenchidas certas condições, como se aquela nota tiver sido feita pela Casa da Moeda e emitida pelo Banco Central, ela passa a ser dinheiro. Se ela não for emitida pelo Banco Central, não importa. Se você fabricar uma nota igualzinha que foi fabricada pela Casa da Moeda, ela não vai ser dinheiro. Você vai ser preso, inclusive, se você fizer isso. Por quê? Só vai ser dinheiro se satisfazer critérios de natureza constitutiva. São regras jurídicas que criam esses fatos institucionais. Então, propriedade é uma relação criada por regras constitutivas, né? E são criadas com base, sim, em um poder também que é constituído por normas constitutivas, ou seja, as normas, por exemplo, que dão poder para os deputados, para os senadores elaborarem, né, leis, ok? Então isso é muito importante. Então nós temos uma relação jurídica estabelecida entre sujeitos e nós temos objetos dessa relação jurídica. Mas a propriedade é isso. Não existe uma propriedade digital que seja diferente da propriedade civil.